Versículos bíblicos. Durma com a palavra de Deus. Tela escura. Fala conosco, Senhor. Precisamos te ouvir. Acalma o nosso coração. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Felizes é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam a porta e será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bater. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Ele lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aos cansados, Ele nos dá novas forças e enche de energia os fracos. Mas os que confiam no Senhor receberão sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nem podemos ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aquele que o busca. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenha ânimo.
eu venci o mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontraremos proteção. Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. O Senhor Deus ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. E eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Diante de tudo isto, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Se crerem, receberão tudo o que pedires em oração. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e me ouviu o meu pedido de socorro. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempo de aflição. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Porque o Filho do Homem veio para salvar quem está perdido. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estarei ali com eles. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. O Senhor Deus é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo?
o Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Eu pedi ajuda do Senhor, e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Não há ninguém como tu, ó Senhor. Tu protege os fracos quando são atacados pelos fortes, e livra os pobres e necessitados das mãos dos exploradores. Como é precioso o teu amor! Nas sombras das tuas asas encontramos proteção. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos feitos por ti. Tu me tens ensinado os caminhos que me levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Então, todos que pediram a ajuda do Senhor serão salvos. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Eu sou o Senhor quem está falando. Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. De fato, quando não tínhamos forças espirituais, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedecesse às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas
Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenham a vida eterna. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Aos cansados, Ele dá força e enche de energia os fracos. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor Deus será o Rei para todo o sempre. Felizes é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança não nos deixe decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quer dizer, para que nos animamos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Eles sabem bem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Mas Deus dá glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Portanto, com
confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Eu amo a Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Se te mostras fraco no dia da angústia, a força que te resta ainda diminuirá. Morte e vida está no poder da língua. Quem sabe usá-la, comerá de seus frutos. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor, e não a pessoas. Creem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos a Cristo Jesus. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. Lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dará muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Ó Deus, olha para mim e tenha pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará,
não o abandonará. Não se assuste, não tenha medo. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ponham a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele veio para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmamos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Jesus tocou nos olhos dele e disse: então seja feito como você crê. Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse no tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder de fazer qualquer coisa. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor.
Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. A tua palavra é lâmpada para guiar os nossos passos e luz que ilumina o nosso caminho. A porta estreita é o caminho difícil, leva para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. Eles responderam: Creio no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentaram, mas Deus cumpre as suas promessas e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-las e assim vocês poderão sair delas. Quando Jesus desceu do barco, viu uma multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Eu lhes dou este novo mandamento: ame uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Do fundo do poço gritei, pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutasse, e tu ouviste o meu grito. No dia em que te clamei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivermos como se morrermos, somos do Senhor. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Quem ama não se alegra quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Muitas vezes ficamos aflitos, mas nunca somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo.
Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Felizes é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam a porta e será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bater. Eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Ele lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aos cansados, Ele nos dá novas forças e enche de energia os fracos. Mas os que confiam no Senhor receberão sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nem podemos ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aquele que o busca. Eu
disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontraremos proteção. Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. O Senhor Deus ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. E eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Diante de tudo isto, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Se crerem, receberão tudo o que pedires em oração. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e me ouviu o meu pedido de socorro. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempo de aflição. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Porque o Filho do Homem veio para salvar quem está perdido. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estarei ali com eles. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor.
Tu és o meu Deus, eu confio em ti. O Senhor Deus é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Eu pedi ajuda do Senhor, e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Não há ninguém como tu, ó Senhor. Tu protege os fracos quando são atacados pelos fortes, e livra os pobres e necessitados das mãos dos exploradores. Como é precioso o teu amor! Nas sombras das tuas asas encontramos proteção. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos feitos por ti. Tu me tens ensinado os caminhos que me levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Então, todos que pediram a ajuda do Senhor serão salvos. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Eu sou o Senhor quem está falando. Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. De fato, quando não tínhamos forças espirituais, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus.
Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedecesse às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenham a vida eterna. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde é que você está? Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Aos cansados, Ele dá força e enche de energia os fracos. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor Deus será o Rei para todo o sempre. Felizes é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança não nos deixe decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quer dizer, para que nos animamos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Eles sabem bem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Mas Deus dá glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. O
melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Eu amo a Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Se te mostras fraco no dia da angústia, a força que te resta ainda diminuirá. Morte e vida está no poder da língua. Quem sabe usá-la, comerá de seus frutos. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor, e não a pessoas. Creem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos a Cristo Jesus. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. Lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dará muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. E também nos alegramos no sofrimento, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Ó Deus, olha para mim e tenha pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção.
O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. O Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Não se assuste, não tenha medo. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ponham a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele veio para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curado das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmamos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Jesus tocou nos olhos dele e disse: então seja feito como você crê. Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse no tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam poder de fazer qualquer coisa. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos.
Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. A tua palavra é lâmpada para guiar os nossos passos e luz que ilumina o nosso caminho. A porta estreita é o caminho difícil, leva para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. Eles responderam: Creio no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que outros enfrentaram, mas Deus cumpre as suas promessas e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-las e assim vocês poderão sair delas. Quando Jesus desceu do barco, viu uma multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Eu lhes dou este novo mandamento: ame uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Felizes é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam a porta e será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bater.
olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem. Ele lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aos cansados, Ele nos dá novas forças e enche de energia os fracos. Mas os que confiam no Senhor receberão sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que nem podemos ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aquele que o busca. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Como é precioso o teu amor! Na sombra das tuas asas encontraremos proteção. Pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. O Senhor Deus ouve as minhas palavras e escuta os meus gemidos. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. E eu lhes dou força, eu os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Diante de tudo isto, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Se crerem, receberão tudo o que pedires em oração. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e me ouviu o meu pedido de socorro. O Senhor perdoa
todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempo de aflição. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Porque o Filho do Homem veio para salvar quem está perdido. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estarei ali com eles. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. O Senhor Deus é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Eu pedi ajuda do Senhor, e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Não há ninguém como Tu, ó Senhor. Tu protege os fracos quando são atacados pelos fortes e livra os pobres e necessitados das mãos dos exploradores. Como é precioso o Teu amor! Nas sombras das Tuas asas encontramos proteção. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Mas Tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos feitos por Ti. Tu me tens ensinado os caminhos que me levam à vida, e a Tua presença me encherá de alegria.
a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Então, todos que pediram a ajuda do Senhor serão salvos. Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Eu sou o Senhor quem está falando. Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. De fato, quando não tínhamos forças espirituais, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedecesse às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenham a vida eterna. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Pois sabemos que todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou, de acordo com o seu plano. Aos cansados, ele dá força e enche de energia os fracos. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor Deus será o Rei para todo o sempre. Felizes é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere,
mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança não nos deixe decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quer dizer, para que nos animamos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Eles sabem bem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Mas Deus dá glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder.